Oi, gente. Boa tarde. Eu ia fazer essa live no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, mas o meu notebook já estava tudo pronto, link perfeitinho, já tinha testado, tudo lindo. E aí, oi Antônia, tudo bom? E aí o meu notebook simplesmente apagou. Quando eu tentei ligar, não funcionou mais nada. Não funcionou o YouTube, não funcionou o link de streaming que eu tava usando, não funcionou nada. Então, como pode melhorar, né? Então, eu vou fazer a live somente pelo Instagram, mas eu vou tentar gravar e postar depois lá no YouTube, porque aqui só fica 24 horas e esse vídeo é bem importante, então eu quero que ele fique lá no YouTube também para quem quiser assistir. Eu vou tentar colocar aqui só o tema e aí a gente começa de fato a live de hoje. Vou pedir paciência porque eu realmente estou tentando aqui sair do ponto de vista da irritação, que realmente foi bem irritante. Não estava conseguindo de jeito nenhum fazer esse negócio funcionar, mas é isso aí, né? A gente lida com as coisas à medida que vão acontecendo. E agora o suporte não tá querendo pegar. Vamos lá. O tema de hoje é escolha. E essa escolha que eu vou falar mudou a minha vida. E realmente é algo que eu tava teimando em não aceitar. E dessa vez eu falei, quer saber, eu não vou mais ficar me prendendo a coisas que eu não, né, assim, não vou tentar fazer leve, tornar leve algo que na verdade é bem pesado pra mim, tem se tornado bem pesado. Então por isso eu resolvi fazer essa live explicando um pouco, porque, né, eu sei que eu não tenho esse número todo de seguidores no Instagram, não tenho esse número todo de inscritos no YouTube, mas tem gente lá, tem gente aqui, tem gente no meu grupo do WhatsApp. E eu não acho justo eu tomar uma decisão sem comunicar essas pessoas, porque quando cada um de vocês decidiu se inscrever aqui se inscrever no canal do YouTube ou me seguir aqui no Instagram ou participar do grupo do WhatsApp, de alguma forma vocês contribuíram também para o meu crescimento profissional. Então eu acho justo, né, comunicar a essas pessoas que estiveram comigo das decisões aí que eu tomei com relação à minha carreira profissional e também ajudar vocês nesse processo de escolhas, né? Acho que as escolhas elas fazem quem a gente é, né? Elas nos tornam de certa forma quem nós somos. Então, por isso é que eu decidi que eu queria comunicar essa decisão para vocês, né? E assim, quem sabe, a gente consiga criar uma relação bacana, né? Continuar criando juntos essa nossa vida e essa nossa realidade. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu tinha colocado o título lá no vídeo do YouTube, né? Essa escolha mudou minha vida, porque realmente mudou muito. E uma pena eu não estar conseguindo fazer no YouTube, mas eu vou salvar aqui e vou tentar postar lá no YouTube depois. E aí, gente, o que é que aconteceu e o que é que eu quero convidar vocês para reflexão, né? Eu tenho 26 anos, então eu sou uma pessoa aí ainda bem nova, né? Relativamente nova. Tenho muita coisa ainda para viver. Mas desde muito, muito nova, eu sempre busquei conhecimento, eu sempre pesquisei, eu sempre fui muito curiosa. Amor ao aprendizado, para quem já me viu falando de psicologia positiva, não é novidade. Amor ao aprendizado é uma das minhas forças de caráter mais dominantes, então eu tô sempre estudando, tô sempre aprendendo, tô sempre pesquisando. E aí,
nessa minha jornada, né, eu fui estudar psicologia, eu fui pesquisar sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, sobre, muita coisa. E à medida que eu fui aprendendo coisas novas, eu fui sempre tendo essa prática de aplicar tudo na minha vida, né? Então, quando eu conheci o coaching há dois anos e meio, acho, 2 anos e meio atrás, né, foi uma outra explosão de conhecimento na minha vida, e eu comecei a aplicar as ferramentas, e eu comecei a ver mudanças, e eu comecei a trabalhar com isso, e comecei a ajudar pessoas, né, e ver que aquelas técnicas funcionavam não só para mim, mas para aquelas outras pessoas também que eu estava atendendo, que eu estava ajudando, né, não só clientes, mas amigos também, né, que eu pude ajudar e compartilhar um pouco desse meu conhecimento. E eu acho que, na verdade, o que me move é justamente isso, é poder compartilhar esse conhecimento que eu vou adquirindo com outras pessoas. Só que, ao mesmo tempo em que eu estava nessa busca, nessa sede de conhecimento, eu ainda sentia que faltava alguma coisa, né? Quando eu estava trabalhando mais ativamente com coaching, eu estava amando, estava ajudando as pessoas, mas mesmo assim eu ainda sentia que faltava algo, sabe? Eu ficava nessa de, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero ajudar as pessoas a terem tudo isso que eu tive também, mas eu não conseguia ainda, sabe? Eu sentia que faltava algo, não só nos meus atendimentos, mas na minha própria vida. E na época eu tava num lugar bem interessante mentalmente, em que isso começou a me incomodar de uma forma tão grande que eu comecei a me fechar. Eu tava cada vez mais me sentindo mal com o meu trabalho, me sentindo mal com a minha vida de uma forma geral, e aí eu me julgava por conta disso, porque eu ficava, nossa, mas tem tanta coisa boa na minha vida, eu tenho um trabalho legal, eu tenho um relacionamento bacana, eu moro num lugar legal, eu tenho meu carro, tenho comida na geladeira, tenho amigos, não me falta nada, né? Então, o que é por que eu não consigo sair desse lugar de julgamento? E aí, uma outra técnica que eu já conhecia, mas fazia muito tempo que eu não praticava, era o Ho'oponopono. E aí, com o Ho'oponopono, eu comecei a fazer a limpeza de tudo isso, né, que estava acontecendo. Quem não conhece Ho'oponopono, pesquisa, é uma técnica bem bacana, uma técnica havaiana. E todos os dias eu estava lá na repetição das 108 vezes, né? Às vezes eu fazia de manhã, de tarde e de noite, né? 108 vezes da repetição do Ho'oponopono. E isso realmente começou a mudar, né? Eu comecei a me liberar de muita coisa que estava me aprisionando. E eu acredito verdadeiramente que foi isso que abriu a porta para eu conhecer o Access, né? O Access Consciousness. E quando isso aconteceu no final do ano passado, acho que foi outubro mais ou menos do ano passado, que eu entrei em contato com o Access Consciousness pela primeira vez. E quando eu conheci o Access, foi tipo assim, sabe? Uau! Eu quero mais disso, eu quero saber mais, né? Como sempre, eu gosto de uma coisa e eu saio atrás de saber mais. E quando eu escolhi, né, saber mais sobre isso, eu entrei numa jornada realmente todos os dias praticando as ferramentas. Quanto mais ferramentas eu aprendia, mais eu praticava. E aí comecei a fazer cursos, fiz o meu primeiro curso de barras de Access, depois fiz o segundo, aí fiz várias outras técnicas de Access, MTVSS, Facelift, né, e várias outras coisas aí, fui fazendo e me apaixonando cada vez mais por isso. Só que eu ainda tinha aquelas pessoas que me conheciam pelo coaching,
né? E aí eu ficava naquela, eu quero mais do Access, mas ao mesmo tempo tem as pessoas que me conhecem pelo coaching, que já conhecem o meu trabalho, que vêm me perguntar, né, dicas sobre isso e como pode melhorar isso, como pode melhorar aquilo, e fazendo sessões individuais e tudo mais. E aí, como é que eu faço agora? Né? Porque eu tinha um posicionamento muito voltado para o coaching e para a psicologia positiva. E eu falei, cara, e agora? Como é que eu vou introduzir o Access nisso aí? Porque não é que a psicologia positiva ela tenha deixado de ter o seu valor para mim. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu sempre vou ter a psicologia positiva no meu coração. O coaching também foram ferramentas que me auxiliaram enormemente no meu crescimento pessoal e profissional, né? Tudo que eu construí, né, foi construindo desde que eu conheci essas ferramentas. Eu tenho a plena consciência de que elas foram fundamentais, inclusive para que hoje eu esteja onde eu estou no Access também, no sentido de poder me entregar para isso e me abrir para essas possibilidades, porque eu já tinha feito isso com o coaching e com a psicologia positiva. E aí, o que aconteceu foi que eu decidi sair, né, desse espaço. Eu escolhi sair desse espaço de insatisfação e de julgamento de mim mesma. E eu escolhi que a partir de hoje o meu conteúdo, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto lá no nosso grupo do WhatsApp, vai ser mais voltado para o Access. Por que eu falei que essa escolha mudou a minha vida? Porque, não essa escolha necessariamente, né, mas a escolha do Access, porque isso me deu uma liberdade gigantesca. No Access a gente fala que você pode fazer uma nova escolha a cada 10 segundos. E tá tudo bem. Você não precisa ficar preso a algo que você decidiu lá atrás e que talvez agora não faça mais sentido para você. E essa liberdade é muito leve para mim. Inclusive, eu quero fazer um exercício com vocês de conexão com o seu corpo, para que você perceba sempre que algo é leve ou pesado para você. Essa conexão foi algo que foi uma das ferramentas de Access que mais me libertou. E ontem eu postei aqui no Instagram falando, né, a frase: não tente disfarçar de leve o que é pesado para você. E eu percebi que eu estava criando conteúdo ainda mais voltado para o coaching, porque eu me sentia nessa obrigação de fazer isso, porque era pelo coaching que as pessoas me conheciam e não pelo Access. Então, na minha cabeça, eu falava, eu só posso, então, agora que eu já comecei, eu vou continuar aí com o coaching e com esse conteúdo, e é isso. Mas, cada vez mais, estava sendo muito pesado para mim. E eu ficava tentando disfarçar isso de leve. Eu ficava tentando dizer, não, mas é porque eu gosto dos dois, então dá pra trabalhar com os dois e blá blá blá. E não é que eu vou simplesmente abandonar o coaching, não vou trabalhar mais com isso, não é isso. Mas realmente o meu foco hoje é outro, a minha escolha hoje é outra, né? Eu não estou invalidando as outras ferramentas. Eu acabei de falar que o Access, o coaching e a psicologia positiva aplicada foram fundamentais na minha vida para eu chegar onde eu estou hoje. Mas o Access para mim foi um outro nível, uma expansão de consciência muito maior e uma liberdade muito maior de ser quem eu sou. Por exemplo, quando eu criei a Salto Coaching Consultoria,
eu fui fazer a minha identidade visual. E aí eu falei para o designer, eu falei, olha, eu sou muito nova, então as pessoas não vão me levar a sério se eu fizer uma coisa mais jovial, porque isso tem que ser algo, né, esse coaching é sério, tem que ser sério. E aí eu fiz uma logo bem institucional, muito bonita, gosto muito da logo, mas bem padrão, assim, bem institucional, com as cores mais sóbrias, mais neutras, as minhas fotos profissionais de blazer e tal. E olha que engraçado, hoje eu percebo que na verdade isso era só um ponto de vista, né? Que eu tinha essa crença de que as pessoas não iam me levar a sério, a menos que eu vestisse esse papel de pessoa profissional mais velha, experienciada, né? Cheia de experiência, tudo mais. Só que justamente isso estava matando o meu conteúdo e estava matando a minha essência, porque eu gosto das coisas leves, eu gosto das coisas divertidas e não estava sendo divertido, não estava sendo leve, porque eu estava o tempo todo lá rígida e séria e de blazer e tentando mostrar, tipo, olha, eu sou uma pessoa madura apesar da minha idade, sabe? E hoje eu vejo que a minha idade não tem nada a ver, tem gente com o dobro da minha idade que não tem o conhecimento, a maturidade que eu tenho, e tá tudo bem, é uma escolha dela, da mesma forma que tem pessoas mais novas que eu que talvez estejam aí mais à frente, não que uma pessoa seja melhor que a outra, não é nesse sentido que eu tô falando, mas cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua estrada, cada um tem a sua energia e o seu jeito, e eu estava me deixando levar por um julgamento meu. Eu estava no julgamento do errado de mim. Eu achava que era errado eu ser uma profissional competente e jovial ao mesmo tempo. Na minha cabeça não fazia sentido isso. Hoje eu vejo que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas o Access me deu essa possibilidade de ser quem eu sou. E pra mim isso é muito leve, né? Uma das coisas mais presentes na minha personalidade sempre foi o medo do julgamento. Eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida com medo do que as pessoas iam pensar, com medo do que ia parecer, do que iam falar, de como iam me julgar. E eu escondi muito de quem era eu de verdade por conta disso. E o Access, ele me deu essa... Eu tô falando de liberdade o tempo todo, mas é porque liberdade é um dos meus valores mais fortes. Então, realmente, isso aparece muito, né? Mas me deu essa possibilidade. E é por isso que eu decidi continuar com o Access como meio principal, né, como conteúdo principal dos meus canais, não só o Access, né, eu vou continuar falando sobre desenvolvimento pessoal, vou continuar falando sobre isso, mas com esse viés mais da energia, da espiritualidade, que é algo que é muito presente na minha vida desde que eu era muito nova, só que eu tinha vergonha de falar sobre isso. Eu tinha vergonha porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar, que as pessoas iam me chamar de louca, de idiota, de besta, de iludida, que a vida não é assim. E provavelmente ainda vão ter esses julgamentos, mas tá tudo bem. Hoje eu percebo que eu não vou talvez agradar todo mundo. Interessante ponto de vista que eu tenho, que eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas tá tudo bem. Eu prefiro hoje ser 100% eu, mesmo que as pessoas me julguem, do que continuar fazendo algo que não me preenche mais o tanto quanto eu gostaria, simplesmente por medo do que as pessoas vão pensar, ou ainda pior, né, escondendo o que eu realmente quero, quem eu realmente sou, pelo medo do que as pessoas vão pensar.
Então, eu tô falando muito de mim, mas eu acredito muito no poder da história. E eu acredito que com essa história que eu contei da minha vida, talvez você tenha também outras coisas na sua vida. Talvez a sua escolha não seja profissional, seja do seu relacionamento, ou com a sua família, ou dos seus hobbies que você deixou pra lá. Ou a sua escolha pode ser qualquer outra coisa, né? Pode não ser o coaching, o Access e nem sei por que você está assistindo esse vídeo, não sei o que te trouxe aqui para assistir, mas se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque de alguma forma você se identificou com essa história e talvez isso te leve a uma reflexão, né, de quais são as escolhas que você está disposto a fazer para criar mais leveza, mais facilidade, mais diversão na sua vida. Antes do Access, eu tinha um ponto de vista que tudo tinha que ser, no âmbito profissional, tudo tinha que ser muito sério, tudo tinha que ser muito perfeito, que eu como profissional não podia demonstrar vulnerabilidade, que eu tinha que ser a pessoa ali no pedestal que estava lá para ajudar os outros. E hoje eu vejo que não tem nada a ver, né? Na realidade, eu desejo apenas ser contribuição com o meu trabalho. E a partir disso, né, dessa escolha de seguir esse caminho mais holístico, vamos dizer assim, eu não estou abandonando o que eu aprendi com o coaching, né? Eu tinha muito medo no começo, eu acho que foi por isso até que eu relutei em comunicar essa escolha, porque na realidade a escolha ela já tinha sido feita, mas eu relutei em comunicar essa escolha porque eu achava que eu podia estar desonrando o que eu aprendi, né, com o coaching, com a psicologia positiva, mas não, na realidade eu tô honrando isso, eu tô vendo, nossa, isso tudo que eu aprendi me levou até aqui, e agora o que mais é possível? Então é por isso que eu tomei essa decisão, né, de mudar um pouco o foco do canal, do Instagram, do grupo do WhatsApp. Eu vou continuar falando sobre desenvolvimento pessoal, mas com esse viés mais espiritual, digamos assim, né? Não vou falar só sobre o Access, eu vou falar sobre outras ferramentas também poderosas que eu descobri, mas claro, como o Access virou praticamente minha filosofia de vida, vai ter muito Access presente, né? E eu não tenho arrependimentos de nada do que eu fiz até agora, de todo o meu trabalho. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho das pessoas que eu pude, né, ajudar e contribuir com o coaching. E eu comecei a entrar na pergunta de como que eu posso contribuir agora com o Access, né? De que forma eu posso contribuir com as outras pessoas e com o planeta através dessa minha escolha, né, de trabalhar realmente o meu foco nessa área alternativa, digamos assim. E aí me vieram algumas ideias, né? Eu não vou falar tanto sobre respostas, porque eu acho que uma verdade que o Access fala, né, pra mim soa muito como verdade, é que as perguntas empoderam e as respostas limitam. Ou seja, quando você define e conclui que aquela é a resposta, você se fecha para todas as outras possibilidades. E eu não quero me fechar para todas as outras possibilidades, pelo contrário, eu quero acessar as infinitas possibilidades. Mas ficando nessa pergunta, né, de como eu posso ser contribuição com o Access e com essas outras técnicas maravilhosas que eu descobri, algumas coisas me vieram à mente. E aí me veio algumas ferramentas para compartilhar
com vocês, e eu vou compartilhando essas ferramentas ao longo dessa jornada aí, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Vou compartilhar várias ferramentas que eu utilizei na minha vida e que podem ser contribuição para vocês. E, claro, talvez nem todas vão ressoar com cada um, mas leva o que for leve para você. E aí, por isso, eu decidi que a primeira ferramenta que eu vou compartilhar aqui com vocês, pra gente fazer um exercício junto, né? Quem tiver online agora faz comigo, quem tiver assistindo a gravação faz também. Pra gente perceber a nossa comunhão com o nosso corpo. O Axis, ele fala muito sobre a nossa comunhão com o nosso próprio corpo, e como o nosso corpo, ele nos dá as possibilidades, né? Ele é um guia. O nosso corpo, ele é como se fosse um imã, uma anteninha energética, e ele está conectado com toda a energia do planeta, das outras pessoas, e o seu corpo, de certa forma, ele sabe mais que você, né? Ele consegue ver à frente do que a nossa mente lógica consegue. Então, tem um exercício do Axis que chama leve ou pesado. E esse exercício eu tenho usado o tempo todo na minha vida, sério, o tempo todo, porque esse exercício, ele pode ser utilizado para qualquer escolha que você queira fazer na sua vida. A vida é feita de escolhas, nós criamos a nossa vida a partir de escolhas, e mesmo quando você escolhe não escolher e deixar ao acaso, isso também é uma escolha. Então, eu vou pedir para todo mundo aí fazer esse exercício do leve ou pesado comigo, porque aí depois que você aprender isso, sempre que você tiver uma decisão para tomar, você pode usar esse exercício, entrar em comunhão com o seu corpo e a partir disso fazer uma escolha, tá? Então vamos lá. Para esse exercício funcionar melhor, para que vocês entendam um pouco melhor, faz o seguinte: respira, só para dar uma relaxada, dar uma mexidinha aí no ombro. Pensa em uma coisa que você não gosta, uma coisa que você realmente não suporta, às vezes até. Eu, por exemplo, não suporto fígado. Só o cheiro de fígado me dá uma travada. Já é automático. Eu penso em fígado, meu corpo já se contrai. Então, pensa agora em alguma coisa que você não gosta, que não é legal para você. Pensa nisso e percebe a resposta do seu corpo. Por exemplo, eu pensei agora em fígado, minha garganta deu uma travada, senti meu corpo contraindo. Vocês conseguiram perceber? Alguém fez esse exercício? Comenta aí se conseguiu perceber o corpo contraindo quando quando pensou nessa coisa que não gosta. E aí depois faz ao contrário. Pensa em alguma coisa, alguém que você gosta. Eu amo viajar. Viajar para mim é uma das melhores coisas da vida. Então, quando eu penso em viajar, automaticamente meu rosto, eu já dou um sorrisinho, eu já me sinto mais leve, mais relaxada. E essa é a resposta do meu corpo. Opa, eu acho que eu virei aqui a câmera, gente. Como é que eu fiz isso? Socorro! Gente do céu, aqui. Aí, voltei. A pessoa aqui terrivelmente perdida.
Então, quem fez o exercício, né, o pesado, deve ter percebido o corpo contraindo. E quando você pensa em alguma coisa que você gosta, que é leve para você, você relaxa, você sente o seu corpo expandindo, né? E isso é o bacana desse exercício. Porque aí, beleza, a gente fez o teste só para vocês perceberem a resposta do corpo quando o seu corpo está dizendo um não, né? Quando aquilo é pesado, quando aquilo não é bom para você, e quando é leve, né? Quando você percebe que aquilo vai ser uma coisa legal. E aí você percebendo o seu corpo, ao invés de pensar logicamente, você consegue fazer escolhas que serão muito mais contribuição para a sua vida. Então essa ferramenta eu quis compartilhar com vocês porque foi uma das primeiras ferramentas de Access que eu aprendi e realmente fez toda a diferença. A Fernanda falou aqui, meu rosto tenta contrair, amarrar a cara. É bem por aí, né? Às vezes a gente, quando pensa em algo que não é bacana, dá essa amarrada na cara, dá essa contraída. Então, e da mesma forma quando é algo bacana, é leve pra gente, o rosto relaxa, o corpo relaxa e tudo mais. E aí vocês podem utilizar essa ferramenta para qualquer coisa, para qualquer decisão que vocês queiram fazer nas suas vidas, né? Você pode utilizar essa ferramenta, por exemplo, você quer comprar um carro. Esse carro vai ser contribuição para a minha vida? Como vai ser a minha vida daqui a 10 anos se eu comprar esse carro hoje? Essa é uma pergunta boa, porque a sua mente lógica não tem como saber como é que vai estar a sua vida daqui a 10 anos. Então, você é obrigado, digamos assim, a confiar na resposta do seu corpo. Então, isso é muito bacana, né? Toda vez que você for fazer uma escolha, faz essa pergunta. Como é que vai estar a minha vida daqui a 10 anos se eu escolher isso? E aí, sente se o seu corpo expande ou contrai. Foi assim, inclusive, que eu decidi fazer essa mudança no meu conteúdo, né, de forma geral, de sair um pouco do coaching e ir mais para esse lado espiritual. E desenvolvimento pessoal ainda, né, ainda desenvolvimento pessoal, mas nesse lado mais espiritual. Meu corpo ficou tão leve, expandiu tanto, foi tão gostoso, parecia que eu tinha crescido uns 20 centímetros, assim, de tão leve que eu fiquei. E por isso é que eu estou recomendando também para que vocês façam essa ferramenta. E aí, além de compartilhar perguntas e processos e técnicas e várias outras coisas que eu vou estar postando aqui no Instagram e no YouTube, eu decidi também que eu vou oferecer algumas sessões. Como a gente está na quarentena, eu não vou oferecer no momento, eu escolho no momento não oferecer sessões de barras presencialmente, né? Não só pelo decreto governamental, mas porque eu acredito que muitas pessoas estão com ponto de vistas muito interessantes sobre essas questões assim do Covid e tudo mais, e não é uma energia que eu queira me alinhar, né? Então eu escolhi no momento não fazer as sessões presenciais de barras de Access com essa coisa toda que está acontecendo do Covid, porém eu decidi que eu vou oferecer sessões individuais, não de barras, porque barras tem que ser presencial. Se alguém oferecer para vocês sessões de barras de Access online, não pega isso, porque barras de Access tem que ser presencial, tá? O Gary Douglas, que é o fundador do Access, o criador do Access, ele fala que barras de Access, ele não valida à distância. Barras de Access tem que ser presencial, tá, gente? Mas eu tenho uma outra gama de ferramentas e processos verbais e muitas outras coisas
que são imensa contribuição e que podem ser feitos online, né, à distância. Então, eu escolhi disponibilizar essas sessões individuais. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser saber um pouquinho mais dessas sessões. Vocês podem clicar lá no link e saber um pouco mais sobre isso, mas basicamente essas sessões são para que você possa se livrar de todos aqueles pensamentos, pontos de vista e julgamentos, pontos de vista, expectativas, projeções, tudo isso que muitas vezes a gente cria, né, na nossa vida. Eu falei por experiência própria, né? Eu tinha tudo que se considerava ideal, né? Eu tinha um relacionamento legal, ainda tenho, ainda tô noiva, mas né, eu já tinha um relacionamento legal, eu tinha um trabalho legal, morava num apartamento bacana, tinha o meu carro, né, tinha o meu dinheiro, minha geladeira cheia de comida, saía com os meus amigos quando eu queria, não precisava me preocupar com o que é que vai ter para comer amanhã, né? Eu tinha uma vida muito confortável, eu tenho ainda uma vida muito confortável, mas aquilo não me preenchia, não era sim, não sei explicar, mas é como se eu estivesse cortando uma parte de quem eu era para me encaixar nas expectativas do que a sociedade, né? E aí a sociedade leia amigos, família, conhecidos, etc., né? A moral e os bons costumes, né? Eu cortei partes de mim para me encaixar no que eu achava que era o certo e que a sociedade esperava de mim. E com o Access eu consegui me libertar de muito disso. Ainda tem muita coisa para ser libertada, porque, gente, eu acho que eu vou morrer e ainda vai ter coisa para trabalhar. Mas que bom que eu comecei cedo, comecei aos 25, então ainda tem um bom prazo aí, dá para eu destruir, descriar um monte de coisa interessante aqui que ainda tem. Mas eu consegui realmente criar muita coisa na minha vida depois que eu conheci o Access. E eu lembro, eu encontrei com uma amiga da faculdade, gente, tinha anos que eu morria de vontade de fazer rapel e eu nunca fiz, não sei porquê, nunca fiz. E aí depois do Access, tá, eu lá na pergunta como eu gostaria que fosse a minha vida, e uma amiga da faculdade que eu não falava, acho que desde que a gente se formou, veio falar comigo e tal, e aí a gente conseguiu, ela conversando comigo e tal, ela falou, vai ter o rapel e não sei o que, vamos, beleza, a gente falando no Instagram, sabe? Vamos, vai ser legal. Ela me convidou, eu fui fazer o rapel, foi incrível, maravilhoso. E aí eu lembro que assim que eu cheguei, ela fez, nossa, como você tá diferente, como você emagreceu, que não sei o que, tá tão bonita, tá tão nananã. Eu, obrigada, tal. E eu tinha comentado com ela sobre o Access, né? A prima dela, inclusive, acho que é praticante também de barras. E ela falou, nossa, isso tudo foi com o Access? Eu falei, foi sim. Porque não só esteticamente, mas por dentro eu mudei muita coisa. E aí eu acho que isso é o que transparece, né? Até o meu jeito de falar, as decisões que eu tomo, as escolhas que eu faço, elas mudaram muito a partir do Access, porque antes eu escolhia a partir do julgamento. Eu escolhia, tipo assim, eu quero fazer isso, mas se eu fizer isso, o que é que meus pais vão pensar? O que é que meu noivo vai pensar? O que é que minha família vai pensar? O que é que os meus amigos vão pensar? O que é que meu chefe vai pensar? O que é, sei lá, né? E aí
depois que eu cortava todas as alternativas ali e ficava só aquilo que a sociedade ia aceitar, ou pelo menos a maioria das pessoas, as pessoas mais importantes para mim, aí eu ia lá e escolhia uma daquelas alternativas, mas às vezes nem era aquilo que eu queria, e talvez até eu fosse fazer aquilo que eu queria de verdade e as pessoas iam estar nem aí, mas como eu estava no julgamento de mim mesma, eu acabei me distanciando de quem eu era por conta desse medo do julgamento. E nessas sessões a gente vai trabalhar não só o medo do julgamento, mas muitas outras coisas, diversas ferramentas aí que a gente tem disponíveis para que você possa se livrar dessas amarras, se livrar de todas esse peso, né, tudo isso que é pesado, e se transformar, né, fazer escolhas que verdadeiramente sejam leves para você, por você, não pelos outros, né? E eu acho que essa foi os maiores ganhos que eu tive com o Axis. E claro, as barras são maravilhosas. Assim que puder, corra suas barras. Se você for aqui de Maceió, da região, a gente pode, depois que passar aí a quarentena, marcar também uma sessão de barras, claro. Mas essa sessão de processos, ela é muito, muito poderosa, e na verdade foi o que começou a mudar a minha vida muito antes de eu correr barras, porque eu só fui correr as minhas barras pela primeira vez uns 4, 5 meses depois que eu já tinha começado a praticar o Axis, né, as ferramentas de Axis, e eu já tinha uma mudança assim gigantesca só com esses processos, que na verdade são ferramentas muito, muito, muito poderosas e que a gente vai trabalhar nessas sessões individuais. Então, se você tem interesse em fazer uma dessas sessões, clica nesse link, eu tenho falando um pouquinho sobre isso, e o link lá para falar no meu WhatsApp também, se você quiser falar já direto comigo, tá o link na bio aqui do Instagram, você pode falar comigo. E é isso, gente. Eu realmente queria fazer esse vídeo para poder explicar para vocês algumas dessas minhas decisões, por que eu tô tomando esse rumo, porque eu acho que eu preciso honrar a minha relação com todo mundo que em algum momento apoiou o meu trabalho, seja se inscrevendo no canal do YouTube, seja aqui me seguindo no Instagram, seja participando do nosso grupo no WhatsApp. Inclusive, se você não participa, o link tá na bio. Mas eu realmente queria fazer esse vídeo para poder compartilhar com vocês essa minha escolha e honrar essa nossa relação, né, de que em algum momento vocês me deram esse apoio, e eu espero continuar vendo vocês nas lives, vendo vocês lá comentando os vídeos e interagindo no grupo do WhatsApp com esse novo conteúdo que eu vou passar a compartilhar com vocês, beleza? Então, gente, é isso. Muito, muito, muito obrigada. Se você assistiu um pedacinho desse vídeo ao vivo, se você assistiu a gravação, ou sei lá como você chegou aqui, mas muito obrigada. A gente tá de alguma forma conectado aí energeticamente, e eu espero ser contribuição para vocês. Espero que um pouco do que eu falei aqui tenha sido contribuição para você, né? Seja a partir do momento que você escolhe rever as suas escolhas, seja a partir do momento que você escolhe se abrir para essas novas práticas, essas novas técnicas, seja a partir do momento que você escolhe dizer não, isso não é para mim e eu vou seguir com a minha vida e tá tudo bem. O que eu quero é realmente que você saiba que você tem escolhas e que a partir dessas escolhas você consegue criar a sua vida. A nossa vida é feita de escolhas. E é isso. Vocês não têm noção de como eu tô leve fazendo isso agora. Semana passada eu ia postar um vídeo sobre produtividade na quarentena e tal, porque eu achava que era isso que as pessoas queriam ver. Mas foi tão pesado pra mim que eu desisti de postar. Tão pesado. E agora, falando isso aqui com vocês e falando, né, o porquê da minha escolha, não decisão, da minha escolha, e
Eu espero que vocês se sintam livres para escolher também o que quer que seja que vai tornar a vida de vocês mais leve, mais fácil e mais divertida, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!